programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, o Goitacast 56, 5 e meia. Eu, Ricardo Lopes, do meu lado, ele, o Cris. Olá, boa noite. Sempre responsável aí pelo nosso atraso. E hoje, né, no centro da nossa bancada, o professor Matheus, né, que vai falar aí da boa monarquia. Noite. Professor ainda não, estudioso. Quase professor. Estudioso do tema. E lembrando, né, que o Goitacast Aurora tem o patrocínio da Boutique do Pão, hoje aí com o nosso lanchinho, que não é de mentira, né, de verdade. A Boutique do Pão do Parque Imperial, tá, galera? Fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22, uma sequência de 596835. O salgado é muito bom. É a minha padaria. E também temos aí o patrocínio da MR Veículos, do meu amigo Maurício Areias, que fica na Avenida Dr. Filipe Web, 431 Turf Clube. Telefone DDD 22 99 777 6464. Na internet, @MR Veículos Premium. E a Boutique do Pão também está na internet, é @Boutique do Pão 339. Lembrando que a Boutique do Pão também está no iFood. A MR Veículos não está no iFood, porque ninguém entrega carro em casa, assim, não tem isso. Delivery de carro ainda, né? Tem sim. Tem? Ah, então tem, eu não sabia. Mas não no iFood. Não, então. E eu, né, como sou um cara muito teimoso, não fui na MR Veículos, comprei uma porcaria de um Cadete e tô a pé porque o carro só vive quebrando. Enfim, hoje nós vamos conversar aqui com quase professor Matheus, né? E como é um tema assim muito amplo, né? A gente vai falar assim sobre a monarquia, né? É a monarquia que a gente vai discutir aqui, colocar à mesa, se trata de uma forma de governo. A monarquia é uma forma de governo. Existem atualmente duas, a monarquia e a república, na qual a gente vive hoje aqui. E existem os sistemas. O sistema de governo atual. O sistema atual de governo no Brasil é o presidencialista. E para a monarquia seria um sistema de governo parlamentarista e constitucional, ou seja, você tem uma monarquia, que é uma instituição a mais, né, dentro do Estado, e você tem um parlamento, e você tem uma constituição cujo rei obedece a essa constituição. Então não estamos falando aqui, deixar bem claro para quem está assistindo, que às vezes pode pensar, não, o cara tá lá querendo colocar um rei lá em Brasília. Não tem nada disso. Se trata de uma monarquia constitucional que é responsável, uma das grandes tem grande fator de contribuição para os altos índices de democracia em alguns países na Europa, como por exemplo, hoje, se vocês forem pesquisar no IDH aí, e índice também de democracia, vocês vão ver que tem a Noruega lá em primeiro lugar, e a Noruega é uma monarquia parlamentarista. E no caso, a democracia, no caso, é um regime. Então, a democracia faria parte também desse sistema complexo. Monarquia, parlamentar, constitucional, no regime democrático. Certo, então, como você bem disse, o rei não é aquele rei que a gente vê nos filmes, né? Que ele faz tudo que ele quer. Não. Ele faz os decretos mais absurdos. Ele teria, assim como na Inglaterra, né, um primeiro-ministro. Exatamente, porque numa monarquia parlamentarista, o que ocorre? Por exemplo, vamos pegar a República Brasileira. O atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, e quem vier ocupar o cargo dele futuramente, vai somar dois poderes ali. Ele vai ser o chefe de Estado, vai ter o comando das Forças Armadas, vai poder indicar ministros para o STF, vai cuidar das instituições e, ao mesmo tempo, ele é chefe de governo. Então, o presidente Bolsonaro, hoje, ele tem esse acúmulo de poder. E quem também vier sucedê-lo, e quem passou já passou, acumulou esses poderes. Então, hoje podemos dizer que o presidente da República ele tem mais poderes do que os reis nas monarquias atuais. Interessante. E eu sempre digo, né, que nós temos aí os três poderes, no caso aqui do Brasil, e geralmente, principalmente nesse governo Bolsonaro, é sempre o placar de 2-1, né? Sim. E hoje no mundo só existe a monarquia parlamentarista? Então, existem monarquias
que são baseadas na questão teocrática, né? Você tem, por exemplo, na Arábia Saudita, que você tem lá um príncipe, um rei, né? Um sheik que manda em tudo. Esse faz o que quer mesmo, né? Esse aí faz o que quer. Entendeu? Então você tem lá uma forma de governo absoluta, ainda por cima com um Estado religioso. Né? Então é diferente. No caso, a igreja, a religião tem muita participação no governo. É algo parecido como no feudalismo. A igreja e o governo na época do feudalismo no Brasil? Inquisição. É o modo deles, né? Uma teocracia. Eles têm o Alcorão, obedecem lá ao Alcorão, e o Alcorão ele não se limita às instituições religiosas. Ele vai passar a ser também de grande influência para o regimento do Estado. Regra de sociedade lá. Exatamente, uma regra de sociedade. Então você tem que cumprir essas regras. Até quem vai lá para Doha, vai lá para o Catar, na Copa do Mundo, vai ter que respeitar lá essas questões religiosas, uma série de normas. Inclusive parece que se, por exemplo, uma pessoa for para um país assim, nesse tipo de monarquia mais bruta, né? Sim. O rei gostar da esposa do cara, o rei pode ficar com ela, né? Pode. Até quantas ele conseguir sustentar. Vai. Então é outro tipo de dimensão, né? Tem nada parecido com o nosso Ocidente. Mas vale lembrar que assim, as pessoas se assustam muito com monarquia. Se assustam bastante. Porque só conhecem a monarquia porque lembram do Luís XIV, eu sou o Estado. Né? Essas declarações de reis antigos. Mas você tem, por exemplo, vamos falar um pouco da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, todos sabem, é um país que se diz presidencialista. E é uma república. E vocês conhecem muito bem o sistema de lá. Mas lá no caso... Então a ditadura não se limita à monarquia. Você pode fazer uma república, suprimir os demais poderes e viver e ter mais poderes do que um rei numa monarquia parlamentar. Mas aquele gordinho lá no caso... Olha a intimidade. Mexer com esse cara. Ele, no caso, ele não é presidente, ele é imperador, né? Disfarçadamente. Entendi. Porque é uma república. Né? Você pode pegar, por exemplo, o caso da Inglaterra. Houve aquela Revolução Gloriosa no século XVII com a Inglaterra. E aí eles queriam tirar o rei, se não me engano, era acho que era o Carlos I. E, se não me engano, o Cromwell, esqueci o primeiro nome dele, mas só sei o sobrenome agora de cabeça, né? Ele questionou o poder do rei, começou questionando o poder do rei, que o rei estava se metendo no parlamento, questionou a questão de como o rei conduzia o Estado, né? E aí esse cara ele vai participar de um golpe de Estado, a Inglaterra vai por um momento se tornar uma república, e o que esse cara faz? Ele fecha o parlamento, né? Ele estava reclamando que o rei estava fechando o parlamento. Ele fecha o parlamento e depois ele fala, olha, a gente vai reabrir o parlamento, mas isso daí vai ficar a cargo do meu filho. Peraí, você proclamou uma república, você tirou o rei, você falou que o rei está abusando do poder e agora você não vai abrir o parlamento e quem vai te suceder é o seu filho? Não vai ter uma eleição? Entendeu? Exatamente. É hipócrita, né, cara? Exatamente. E eu tava até pensando aqui, né? Eu acho que qualquer império, eu acho que nunca houve uma ditadura como no caso do Getúlio Vargas, né? Que ele fechou tudo, fechou o Congresso. Sim. Numa república. Fechou, exatamente. As pessoas têm que compreender que a república, ela é uma forma de governo, que ela pode ser trabalhada no regime democrático ou não. Ela pode ser uma república autoritária. Pega, por exemplo, a primeira república do Brasil. A República Brasileira, ela surge de um golpe de Estado. E se vocês forem pegar nos livros mais didáticos até da ensino médio, fundamental, talvez apareça lá a frase, se não me engano, de Aristides Lobo, que era um republicano que disse que o povo assistiu bestializado. Então, que república é essa que é instaurada no país sem a participação popular? E o que ocorre depois disso? Você tem a expulsão do imperador, você tem o banimento da família imperial, e aliás, tem grupos políticos que de fato foram perseguidos ao longo da nossa história, como por exemplo os comunistas, os integralistas, vários outros grupos que em determinados momentos da história eles não tiveram a sua atuação política permitida. Mas os monarquistas, eles não puderam se manifestar publicamente de 1889 até 1988. Ou seja, 1988 é recente, relativamente recente. Na história foi ontem. Exatamente. Foi quando foi dada a nossa primeira a Constituição atual, de 1988. Ou seja, houve um período na história do Brasil que você poderia ser fascista.
né? Antes da Segunda Guerra Mundial, antes do Brasil declarar guerra contra o eixo. Você poderia ser nazista, você pode pesquisar no Google, você vai achar foto de nazistas brasileiros, você vai achar foto de fascistas brasileiros, mas de monarquistas você dificilmente vai encontrar. Porque com o golpe da República, é instaurado um decreto conhecido historicamente como o Decreto Rolha. É o decreto, se não me engano, 85A, de dezembro de 1889, que proibia, né, a discussão do tema, proibia questionar a República. A República, ela vem através de um golpe de Estado, sorrateiramente, a população não participa, e o Deodoro da Fonseca e os seus ministros, eles chegam e fazem o seguinte: olha, gente, a República está proclamada, mas é provisória. Essa república aqui é provisória. Calma, porque eu sei que vocês não foram contactados, a população não soube da situação como realmente aconteceu, mas fiquem tranquilos que vai ocorrer o plebiscito. Isso em 1889, a república provisória. E quando que eles foram consultar a população? Em 1993, no plebiscito de monarquia ou república que aconteceu há uns 30 anos atrás, mais ou menos. Calma aí, daqui a uns 100 e poucos é um regime provisório de mais de 90, 100 anos. Uns 100 anos a gente volta aí, 105 aninhos. E eu lembro dessa época, em 93, eu sou velho, né? Não tem jeito. Vote no rei? Tinha a musiquinha Vote no rei, era monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Que quase ninguém entendia nada, né? O pessoal nem sabia o que fazer com aquela cédula. E o presidencialismo ganhou assim, disparadamente, né? Mexendo, o time tá ganhando. Ganhando. Na verdade manipularam as datas, né? Porque a data da votação do plebiscito ia ser pro dia 7 de setembro. Só que aí os caras, 7 de setembro é uma data monárquica, né? Dom Pedro I, independência ou morte e tal. Com o sentimento do então bota lá uma data neutra. Bota lá em abril, dia de Tiradentes. Que é uma data neutra, né? Data republicana. E engraçado, né, que na escola a gente vê esse ato, né, da proclamação da República, né, como um ato bonito, né, com desfile, sim, cavalos brancos. Sim. E na verdade foi uma coisa obscura, né? Obviamente. Eu tava lendo uma certa feita que tinha um escravo, né, que foi libertado, que ele acompanhou o Dom Pedro II. E ele, quando o Dom Pedro, né, foi expulso, né, do Brasil, ele infartou, cara. Ele morreu, assim. Ele tinha um cajado, assim, que tinha folheado a ouro. E ele tinha uma vida muito boa. Eu acho que era o escravo Rafael, se não eu acho que o Dom Pedro, assim, deu uma vida boa. Não era escravo, né? Ele já tinha tido a libertação. E ele, tipo assim, é como se fosse um guru. Entendeu? Um conselheiro do Dom Pedro. Sim. Dom Pedro tinha muita amizade por ele. Ele era um morreu. Cara extremamente humilde. É bom ressaltar a personalidade de Dom Pedro II. Tá? O pessoal que estuda história, pesquise biografias sobre Dom Pedro II. Vocês vão ver que homem íntegro. O cara, ele falava cerca de 17 idiomas. O monarca, ele é preparado para governar. Ele é preparado, apesar de não governar em si, porque isso é atribuição dos seus ministros, ele é preparado para conduzir o Estado. Então você já nasce com essa responsabilidade nas costas. E o Pedro II, há um agravamento, por quê? Porque quando ele nasce, um ano depois a mãe dele morre, a imperatriz Leopoldina. E depois, o seu pai, o Dom Pedro I, ele abdicou do trono brasileiro. O menino foi conhecido como órfão da nação. E ele tinha uma total carga de horários para poder ter que estudar. O José Bonifácio ficou por um tempo na tutoria dele. Quem não sabe quem é José Bonifácio foi a mente por trás da independência do Brasil, um grande estadista. E o Dom Pedro II falava cerca de 17 idiomas, compreendia 21, falava tupi-guarani, né? Ele, inclusive, traduziu aquele romance 1001 Noites, se não me engano era do hebraico, ele traduziu para o português. Então o cara era um erudito. Era preparado para governar, independente assim. Não teve infância. Não teve infância. Era um cara extremamente triste. Se for pegar a biografia do Dom Pedro II, era um cara triste, tá? Ele se alegrava com os estudos dele. Só que ele tinha que ficar lá. Inclusive, se forem pegar... Desculpa até tomar um pouco desse tempo para falar um pouquinho da biografia dele. O tempo é todo seu. Se for pegar lá perfis brasileiros, José Murilo de Carvalho, vocês vão ver o medo que os políticos tinham do Dom Pedro II enquanto ele estava na corte. Porque o Dom Pedro II, como chefe de Estado, ele fiscalizava o funcionamento do Estado, da máquina. Ele não saía para, por exemplo, façam pontes.
Ele não tem esse poder, ele tem o poder de fiscalizar. O primeiro-ministro é escolhido por ele, o parlamento vai votar e ele vai ver quem realmente tem condições de governar, é conhecido como parlamentarismo às avessas, mas ele vai fiscalizar, o cara vai chegar e vai falar pra ele qual é o projeto de governo pra ele, pra economia, pra não sei o que, ele vai aconselhar esse primeiro-ministro. E se ele falou, vou construir 10 escolas, o Dom Pedro II ele ficava na cola do cara. Se ele não construísse, se ele não fizesse o que o governo tinha que fazer, ele mandava rapar fora. Cai fora e vem outro ministro. O governo caía. O gabinete caía. E caía com ele dependendo e até todo o parlamento. Porque o imperador, ele tem poder não para fechar o parlamento, mas para poder renovar. Inclusive, isso é um aspecto das monarquias parlamentares constitucionais. Quando o sistema ele trava, por exemplo, você tem que fazer alguma votação urgente de necessidade tributária do Estado e o parlamento trava, não chega a um consenso, o imperador vai se reunir com o Conselho de Estado, que são várias pessoas que vão aconselhá-lo, para tomar a melhor decisão. É quem que está errando? É o ministério ou é o parlamento? Alguém vai rodar. A máquina ela tem que ser destravada. E era isso que o Dom Pedro II fazia. Então você vai vendo no livro, voltando ao livro, que quando o Dom Pedro II subia para Petrópolis, os políticos sentavam na cadeira, porque ele ficava em cima. E quando a República instaura, quem é que fica em cima do presidente da República? Quem é que fica em cima dos parlamentares? Quem é que cobra o funcionamento do Estado como deve ser? Eu ia falar agora, se funcionasse hoje em dia, né? Congresso enrolando ali, chegou o presidente lá bater na mesa. Você faria uma padaria, um seu negócio, e largaria tudo na mão dos funcionários? De forma alguma. Então, o jeitinho brasileiro começou, na verdade, na República, né? Essa coisa de, o gato sai, os ratos festejam e tal. Sim, inclusive recomendo um poema lindo do Monteiro Lobato, A Luz do Baile. Quem quiser pesquisar, pesquise. A Luz do Baile, vai ver que ele está falando ali de como se tornou a República. Como era o Império e como era a República. Ele vai dizer no final, vocês vão poder ler com calma e refletir, que a luz do baile era o Dom Pedro II, que era o norte moralizador. Inclusive o Dom Pedro II ele recebeu seus salários, ele foi aclamado em 1840, e ele encerra, ali através do golpe de Estado, o seu mandato. O seu mandato não, perdão, o seu reinado, porque ele não é um político. Ele encerra o seu reinado com o mesmo salário dele. Se não me engano, era 40 ou 80 contos de réis. Ele não aceitava. Quando falava em aumentar o salário dele, ele pegava a pilha. Não aumente meu salário. Entendeu? Deputado vota o próprio aumento de salário hoje em dia. Quem fiscaliza? Quem que autoriza? Eles mesmos. Eu mereço um aumento. Eu mereço. Hoje eu acordei achando que eu mereço. Vamos votar. Aí todo mundo vai votar, né? E eu tava lendo sobre Dom Pedro, né, que... a época que o Brasil, né, era um país muito destacado e ele valorizava muitos professores, né? Sim. Era um profissional assim de elite na época, né? Ele tinha muito apreço por essa categoria, entendeu? E uma vez, cara, eu fui comentar, né, sobre Dom Pedro II no Instagram. Foi a única vez que eu tomei uma banida do Instagram. É mesmo? Eu tomei uma notificação, eles disseram que eu estava exaltando a monarquia. E me acusaram de fake news. Cara, eu posto muita piada, já postei tudo que é besteira que você possa imaginar. E nunca tive problema. Por essa você não esperava, né? Por essa eu esperava, como coloquei uma coisa séria que eu achei legal, lendo sobre Dom Pedro. Rapaz, tomei uma lambada. Teve uma vez também que eu postei a foto de uma família nazista brasileira, deu problema também. Só coisa leve. Só coisa leve, eu sou um cara leve. Eu queria ver aí quem tá acompanhando a gente aí pelo Facebook. Ali tem o nosso único fã, Crislan Barbosa. Ele quer saber quais são as chances do Brasil ficar igual a Venezuela, professor Matheus. Olha, tema, né? A questão aí já quais são as chances? Eu não sou nenhum cientista político, não sei exatamente qual é a chance, mas eu vou te garantir uma coisa, o Crislan, né? Crislan. Nesse sistema e nessa forma de governo há possibilidade. Porque a Venezuela está lá com o Nicolás Maduro, né? E é uma forma de governo semelhante à nossa. O sistema também é semelhante. Você pega as ditaduras aí na América Latina, historicamente, todas elas, repúblicas presidencialistas.
né? Você tem a Rússia agora também tacando terror no mundo, república. Presidencialista. Você tem a Coreia do Norte, república. Aí você então, e a Inglaterra tá lá de boa, né? A rainha morreu, agora tá o rei Charles lá tudo de boa, não porrinha ninguém. E quem é república tá dando problema. Porque na república, gente, qualquer um pode assumir o poder. Eu não tenho, o problema não é qualquer um assumir o poder. É que tipo de poder que essa pessoa vai assumir? A partir do momento que você assume a chefia de Estado é uma coisa muito grave. Porque, por exemplo, eu como chefe de Estado, eu tenho autoridade sobre as Forças Armadas, certo? Eles são submissos à ordem do presidente da República. E aí, se eu não tô satisfeito com alguma coisa, se eu sou um tirano mesmo, cara, eu vou oprimir a sociedade, cara. Eu vou tacar os exércitos na rua, vou dar pancada na galera, porque eu sou chefe de Estado, eu mando nas Forças Armadas. Agora vai lá o primeiro-ministro agora da Inglaterra, a mulher, né? Vai lá conclamar as Forças Armadas. Ninguém vai obedecer ela, não vai mover um dedo. Porque as Forças Armadas são instituição do Estado. E quem manda, e quem tem a responsabilidade, na verdade, de dar o sim ou não às Forças Armadas para fazer qualquer tipo de coisa, é a monarquia. É o rei Charles III. Então ela pode lá, um exemplo, né? É um exemplo, tá, gente? Eu vou querer dar um golpe aqui. Com o quê que ela vai dar um golpe ali? Se as Forças Armadas não vão obedecê-la. Justamente por isso. Depois eu posso até falar melhor um pouco sobre a questão da divisão de poderes. Porque a gente está falando aqui, pode ser que ainda surjam algumas dúvidas na questão da monarquia, como funciona, na parlamentarista. Porque todo mundo conhece a separação de poderes em 3, né? Sim. O executivo, o legislativo e o judiciário. Isso daí são... vem do Montesquieu, que é um filósofo que ele vai elaborar, vai separar os poderes dessa forma. E vai ter um outro filósofo também político, de uma inteligência também interessante, que é o Benjamin Constant, que é um francês. Ele, diferentemente do francês aí que elaborou os 3 poderes, o Montesquieu, ele vai falar o seguinte, gente, olha só, 3 poderes não é necessário, não é interessante dividir em 3, em sim 5. Quais são os 5 poderes que ele vai dividir? O primeiro poder, o poder neutro ou régio. O poder neutro ou régio pode ser quem? Pode ser um presidente numa república semipresidencialista, que vai ocupar a chefia de Estado, mas não a chefia de governo, como por exemplo Israel, Alemanha, né? Ou o rei, que é o poder régio. Você tem o poder representativo de opinião, estou falando do segundo, que é o Congresso Nacional. O poder representativo de duração, que é o Senado. E, por último, o poder judiciário. Então, são 5 poderes que ele vai separar, que vão dar, inclusive, muita influência às monarquias atuais, inclusive a monarquia brasileira, que foi elaborada ali numa Constituição de 1824. De 1824 vão ter apenas 4, não vai ter 5. Mas aí o que acontece? O poder régio, o interessante, o tchan dessa situação é o seguinte, é que não haverá acúmulo de poderes no executivo. Inclusive esqueci de um poder, acho que eu falei 4. O poder dos ministros. O poder dos ministros é o poder executivo. Então o poder régio é o poder do rei, chefia de Estado. Chefia de Estado é uma coisa. Chefia de governo, poder dos ministros. Poder representativo de duração, Senado. Poder representativo de opinião, o Congresso. Então vai haver essas separações e ele vai afirmar que a chave do funcionamento disso é a distinção desses poderes. Você não pode confundir o poder régio, ele não pode sobressair. Ele não pode pegar o poder dos ministros e executar. Não pode ultrapassar os seus limites. Exatamente. É cada um no seu quadrado. Tem que ter muito cuidado. Exatamente. Porque senão se torna uma tirania. E ele era um cara traumatizado com tirania porque ele viu Napoleão. Entendeu? Então ele estudou como controlar esses excessos. Então o poder dos ministros é o executivo, é o governo transitório. É aquele que vai ser eleito. É aquele que vai participar de um momento na Câmara. Agora o Estado ele vai ficar lá. O Estado ele fica com o poder do rei, que é a continuidade, o símbolo máximo da nação. Inclusive tem até um vídeo depois, que está um pouquinho recortado, que no WhatsApp que eu mandei, infelizmente recorta, explica melhor um pouco disso. Vou pedir ao Josiel para mostrar aí no YouTube, quem está acompanhando a gente pelo YouTube.
KY Cursos. Carla, essa aí é a Carla. A Carla. Carla. KY. Dando boa noite. Alex Rangel, boa noite. Dayana Barreto. Minha digníssima esposa. Aí, ó. Edu Monteiro de Barros, Ave Império. Ave Império. Isso quer dizer? É uma saudação monarquista. Não tem nada a ver com Ave Maria, não. 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 Pedro Henrique Siqueira Lopes. Rapaz, eu conheço esse cara de algum lugar. Esse Pedro Henrique. Você conhece ele bem intimamente. Conheço. É um cara legal, um cara gente boa. Mas enfim. Vou aproveitar, vamos, José, mostrar o vídeo do nosso amigo aqui, o nosso quase professor Matheus. Pesquisador de teoria do Estado. Capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Muito legal. E agora o nosso quase professor vai explicar um pouquinho pra gente o vídeo. Então, como vocês viram ali, mostrou um dos aspectos da monarquia constitucional, cujo rei ele é o chefe das Forças Armadas. Apareceu ali o Felipe VI, que é o atual rei da Espanha. Em seguida, aparece uma cena que é muito famosa na Espanha, vira e mexe aparece nas TVs estatais da Espanha, que foi uma tentativa de um golpe militar. A monarquia na Espanha é nova, tá? Ela foi restaurada após o fim da ditadura de Francisco Franco. E aí a monarquia ela retorna, só que de forma constitucional, de uma forma moderna. Inclusive a monarquia moderna, né, a monarquia constitucional, ela é mais nova do que a república, né? Tem gente que fala, monarquia é coisa lá, a instituição mas esse formato de Estado não. Ele é mais novo. E aí, o que acontece? Esses camaradas lá, eles entram dentro do parlamento espanhol. E aí o que ele faz? Ele entra e dá tiro. Ele interrompe uma eleição do primeiro-ministro, que inclusive eu acho que ele era de esquerda, tá? Então não interessa quem vai assumir o poder. Direita, esquerda, centro, é a opinião da maioria. E acabou, vai assumir. Pode ser de esquerda ou de direita, vai assumir. Porque é assim que funciona. É assim que funciona a democracia. E aí o que acontece? Quando esses soldados eles invadem, atiram para tudo quanto é lado, o rei, vocês já perceberam que ele não estava vestido de maneira qualquer, ele estava vestido de chefe supremo das Forças Armadas, pedindo para acabar com aquilo agora. Ele estava agindo fora do seu poder, da sua atribuição? Não. Ele é responsável pelo funcionamento das instituições. Então o rei ele jamais pode permitir que o sistema ele fique travado ou que ele receba um golpe. Ele é responsável por isso, então ele tem que manter a ordem. E logo em seguida, né, se for ver o vídeo na internet, acho que é o golpe de 1981 na Espanha, se colocar assim, acho que já dá para aparecer,
os caras fogem desesperados pela janela. Porque as Forças Armadas da Espanha já vão atrás desses caras para pegarem eles. Porque eles estão cometendo um crime contra a Constituição e o rei tem que defender. Ou seja, a monarquia, ela atualmente é uma instituição que defende a democracia e a sua continuação. Tem gente que pensa que democracia é só votar. Mas temos que garantir condições que essa democracia não seja atingida. Tem gente de esquerda que não gosta da monarquia. Mas se forem pegar para ver os números, por exemplo, a Suécia até pouco tempo agora, questão de meses, era uma social-democracia. Tinha um primeiro-ministro de esquerda. Na Austrália, primeiro-ministro de esquerda. Só que tem uma diferença. Seja para ambos os lados políticos, você não vai conseguir fazer, você consegue sim fazer um projeto de governo. Agora, se você quiser fazer um projeto de poder, você não vai conseguir. Um projeto de permanência, de usurpar o cargo. Impolir seus pensamentos pessoais acima de tudo. Exatamente. Então, a monarquia, ela atualmente é uma forma de governo constitucional que defende a continuidade do Estado. Isso é muito importante. Até, por exemplo, se você for parar para olhar para a República, um presidente da República, ele pode muito bem, ele é eleito e tal, e ele pode, não vai querer se reeleger mais, ele pode assaltar o Estado. Inclusive, você tem um sistema que favorece a corrupção no país. Os brasileiros têm que prestar atenção para como o jogo está acontecendo. Tem aquele jogo que você brinca com seu irmão que você está perdendo direto, você fala, peraí, meu amigo, mostra suas cartas aí, tem coisa errada aí. Essa carta marcada. O brasileiro tem que entender qual é o regimento, qual é o processo de Estado que ele está vivendo. O processo eleitoral, o processo do sistema de governo, da forma. Por quê? Um presidente da República, eu sou eleito. Pô, tenho agora um apreço por esse camarada aqui. Ele, sei lá, é advogado. Eu vou colocar ele na Suprema Corte. Aquilo que eu fizer no meu mandato, ou fora dele, eu tenho um amigo na corte, na Suprema Corte. E quem é que na monarquia constitucional indica os ministros da Suprema Corte? O rei. O rei tem partido político? Ele não tem. Ele tem um compromisso com a nação. Porque se ele escolher um lado, ele cai. E outra, se ele fizer uma má gestão do Estado, das instituições, entregar deixar as instituições rolarem soltas, quem vai pagar por isso é o seu sucessor. E seu sucessor é quem? É um estranho? É o seu filho. É alguém da sua família. Então você tem uma responsabilidade muito grande nas costas de um rei. Então, na presidência da República, você pode assaltar. Você rouba, você depena o Estado. Você coloca conluíso. Pode pesquisar a história recente do Brasil. Sistemas complexos de corrupção são instaurados no país com a ajuda desse sistema. Eu vou indicar delegado da Polícia Federal. Eu vou indicar ministro do Supremo Tribunal Federal. Se não quiserem o Congresso concordar comigo, eu compro o Congresso. E você faz um projeto de poder. E você fica impune. Essa questão deve ser revisada urgentemente pelos brasileiros. Olha só, gente. Tem que se observar por que esses caras roubam. Eles roubam porque são ladrão? Óbvio. Mas porque dá permissão. Alguma coisa, tem alguma brecha pra isso. E a gente tem que prestar atenção nisso. São muitas brechas, né? Matheus, eu não acredito que jamais a monarquia seria aprovada no Brasil, não. Porque quem tá no poder não vai deixar, cara. Exatamente. Não vai. Por exemplo, se a gente quisesse mudar pra monarquia, teria que fazer o quê? Um plebiscito pra mudar? E se fosse mudar, vamos dizer que se acontecesse do caso a gente virar monarquia, quem assumiria? Teria uma votação para quem iria assumir primeiro, o primeiro mandato, né, entre aspas? Sim, então como que ocorreria? Primeiro, os monarquistas já sabem disso. Qual é a estratégia? É você eleger deputados e senadores que são alinhados a essa reforma. A grande reforma que o Brasil precisa. E em seguida, você pode tentar fazer alguma alteração na Constituição, né? Porque essa Constituição, por isso que eu falei, lembra que eu falei no começo que os monarquistas agora eles podem se manifestar, mas ainda são perseguidos? Porque nessa atual Constituição não coloca a República como cláusula pétrea. É aí que está o grande tchan da jogada. Porque as outras constituições, elas colocavam a República como cláusula pétrea. O que está como cláusula pétrea na Constituição é a forma federativa de Estado e o voto direto. Né? Então, ou seja, a República já não é mais a forma de governo na Constituição dita como pétrea. Não está mais. Inclusive, esse vácuo permitiu a atuação do plebiscito. Porque se fosse cláusula pétrea, não teria plebiscito para discutir isso. Seria logo taxado de inconstitucional. Que foi logo 5 anos depois, né, da Constituição 88 para 93. É aí como é que funciona o processo, então.
ou faria esse tipo de reforma na Constituição, ou teríamos que eleger uma Assembleia Constituinte, caso não visse que não tem condições de atuar com essa Constituição, que ela é muito remendada, essa Constituição, parece tão Frankenstein, né? Inclusive é a segunda maior Constituição do mundo, número de páginas, de emendas, é uma bagunça danada, né? Só perde, se não me engano, para da Índia, em questão de quantidade de folha que tem ali, de coisas que não são respeitadas pelos governantes. Emendas e coisas que é impossível de fazer, né? Então, assim, ou faria uma nova Constituição, ou tentaria fazer com o jeito que tá. Só encaixar ali o parlamentarismo e encaixar a monarquia. Agora, a questão da sucessão fica a cargo do Congresso, né? O Congresso reunido, a Assembleia Nacional, vai decidir quem vai ser o novo rei. Temos a Casa Imperial do Brasil, temos o Dom Bertrand, temos os ramos da família imperial brasileira, e aí fica a cargo deles. Por mais que o monarquia se posicione para um ser escolhido como imperador, quem vai escolher no final, quem vai ter a palavra final é o Congresso. Ele que vai escolher o imperador. A dinastia de Dom Pedro I, obviamente. Inclusive tem uma pergunta ali daquele curso, né, que você disse que é da Carla, perguntando: Matheus, você leu o projeto do Luiz Felipe sobre a reforma? Sendo um membro da Casa Real, não te parece estranha a proposta? Queria a sua opinião. Então, eu li, mas eu não li assim, essa proposta toda, então eu vou ficar te devendo essa resposta. Ou, no caso, eu não sei exatamente o que se trata, se for uma coisa específica, se puder passar pra gente, eu posso poder dar uma analisada. Mas, assim, deixa de cara que eu não li todo esse projeto dele, não. Eu sei que ele fez um projeto de Constituição chamado A Libertadora, que seria uma nova Constituição. Inclusive, ele é o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele é um príncipe, né? Ele é descendente da família imperial brasileira, ele é descendente de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? E ele é o primeiro deputado federal eleito na República. E é príncipe. Deputado federal príncipe eleito, né? Então já temos aí uma minagem, já está chegando monarquistas aí. E ele trabalha muito com esse ativismo, de mostrar que a República tem muitos erros. De maneira que o brasileiro não consegue ir para frente com esse sistema instável de governo. Por exemplo, a economia do Brasil agora fica parada. De um lado tem um cara que tem uma proposta de governo antagônica do outro. E o empresário ele fica como? Bota dinheiro ou não bota? Exatamente. Entendeu? É um dos vários problemas que a República causa. Inclusive o processo de impeachment. O que aconteceu no Brasil no processo de impeachment? Se fosse um parlamentarismo, se resolvia fácil, né? É só apenas ali fazer uma monção de rejeição do atual primeiro-ministro. Eles votariam entre eles lá e tchau, vem outro. O negócio é não deixar o sistema travado, atrofiado. O que acaba acontecendo é justamente essa briga de poderes, né? O executivo não consegue fazer nada porque o legislativo não está andando junto. Mas essa é a ideia. A República Presidencialista, ela provoca isso de propósito, tá? Os liberais que fizeram esse sistema de governo queriam ver mesmo intriga entre o executivo e o Congresso. De maneira que os partidos políticos em si eles são muito indisciplinados. Vocês podem perceber que os partidos políticos eles flutuam de um lado para o outro. Você às vezes fica o que esse partido quer agora? Você não sabe, né? E você tem, por exemplo, nos sistemas parlamentaristas, por exemplo, na Inglaterra, você sabe o que o Partido Conservador quer, você sabe o que o Partido Trabalhista quer. Aqui eles flutuam. Por quê? Tem de negócio, eles têm que tentar e eles têm condição. Eu não sei se vocês lembram há pouco tempo nos Estados Unidos, que é um sistema semelhante ao nosso, um pouco semelhante, eles travaram a questão eles tiveram que votar o orçamento deles, aprovar o orçamento. O Congresso travou, o presidente teve que cruzar os braços. E aí, o que eu faço agora? E quem vai resolver? Fica nisso, até os partidos ter uma negociação, senta aqui. Muitas das vezes essas negociações a gente sabe que não são muito legais, que ocorre um negocinho aqui, outro ali, para poder passar e o presidente trabalhar. Ou seja, um presidente da República hoje, se ele não tiver um diálogo e muitas das vezes não fizer o que certos partidos querem, ele não governa. E engraçado, né, que tem gente que fala assim, que o presidente é como se fosse... Há uns dias atrás, né? A rainha da Inglaterra, né? Eles colocam a rainha da Inglaterra, que agora é o rei Charles, como uma figura decorativa. E que na verdade não é bem assim, né? Você deixou bem claro que não é nada disso. Não rola isso. O presidente da República, gente, ele tem mais poder, podem perceber, ele tem mais poder que a rainha da Inglaterra, né? Falecida, agora o rei Charles. Você não vai ver o rei Charles como primeiro-ministro, mas você vai ver o presidente da República como chefe de governo. Você tem a soma dos dois poderes. É aí que está o grande problema do Brasil. É a mesma coisa que você ser o árbitro do jogo e o jogador.
Quem que fiscaliza o jogo? Verdade. Eu. Quem que governa? Eu. Inclusive, esse sistema provoca golpe de Estado. Se forem pegar historicamente a história da América Hispânica, na Argentina já teve casos de ter 4 presidentes em um ano. E imagina a bagunça, a instabilidade que esses países causam, né? Por causa do sistema. Não estou dizendo aqui que é só o sistema. Óbvio que não, tem uma complexidade de fatores. Mas este é um dos problemas. Por quê? O chefe de Estado, ao mesmo tempo, por exemplo, ele é responsável pela administração civil e militar. Os militares insatisfeitos com o governo, logo estão insatisfeitos com o Estado também, com o chefe de Estado, porque tem essa fusão. O que eles vão lá e fazem? Dão um peteleco no presidente e colocam quem eles querem, né? Então, por exemplo, numa monarquia, os militares respondem à coroa. É essa distinção. Que a gente até comentava, né, sobre os deputados, eles mesmos, né, votarem o aumento deles. Então, foi essa alusão que você fez do árbitro ao jogador. Queria dar boa noite aí a Marta Fernandes, que está acompanhando a gente, e a Lisiane Pinto Lopes, que é a esposa do grande Pedrão aí, né? O Pedro Lopes, nosso amigo entusiasta. Terror do asfalto. E foi o Pedro que fez a ponte, né? Pra gente intermediou muito bem essa conversa aqui. É uma coisa muito complicada falar de monarquia para um país como o nosso, né? Que é muito politizado. Tem pessoas que entendem a gente. São apaixonadas por política. Tiveram jornais que chamaram a gente de mais extrema direita. Mais por político do que política, né? Mais apaixonado por políticos do que política. E houveram jornais aqui de Campos, né, que chamaram a gente de extrema direita. Gente, que extrema direita é essa que permite a esquerda chegar no poder também? Então tem que ver isso daí, né? Tem que analisar direito. Mas a maioria não quer estudar, não. A maioria não quer estudar. Dá preguiça até de você abrir no Wikipedia e ver lá o que é lá a monarquia constitucional. Dá trabalho. E eu queria ressaltar também que hoje, né, nós teríamos aqui o Matheus e o professor Evandro, mas o professor Evandro não pôde estar conosco, né? Ele teve um imprevisto, mas com certeza de alguma forma está acompanhando a gente, né? E o assunto está muito bem representado aqui pelo Matheus. Pedro fez essa ponte aí, né, há umas semanas atrás. Quando ele falou o tema, eu falei, cara, e eu sempre quis ter alguém desse círculo monárquico aqui, entendeu? Mas uma pessoa séria, que tem muita gente que brinca com isso, entendeu? Sim. Então, monarquia só se eu for o rei. Exatamente, ou rainha. Que mané rei. Aí tem até uma questão também. Você chega pra um cara lá no mercado municipal de Campos, o cara tá lá, tal, você chega no ouvido dele e fala isso. Ele tá discutindo sobre Bolsonaro e Lula, você fala em monarquia com ele. Você tá de brincadeira comigo, meu amigo? Rei, só se for eu. Eu não vou sustentar família imperial alguma. Aí você vai lá e dá um peteleco no cara, meu amigo. Você já viu quantas famílias imperiais você sustenta no Brasil? Exatamente. A Lisiane falou sobre isso agora há pouco aqui, a esposa do Pedro. Que existe esse mito. Ela comentou ali, ó, sustentar uma monarquia não é algo muito caro. Mais um peso para a população. Ela tá perguntando, sustentar uma monarquia não é algo muito caro? Mais um peso para a população? É só ver nos sites de transparência, que inclusive, infelizmente, né, da próxima vez, caso vocês queiram aqui a presença conosco aqui de novo, é só ver aquele vídeo de novo, tá até nas nossas redes sociais, é só verificar os sites de transparência dos governos. Pega lá uma monarquia, por exemplo, pega a Inglaterra e compara do Brasil, com os gastos excessivos que a República traz pra gente, que é um fardo muito pesado. 513 deputados, só deputados. E a gente paga a roupa deles, né, a gasolina, a moradia. Isso, tem os senadores, né? Tem os ministros. Então a gente sustenta muitas famílias e imperiais. Eles trabalham, é outro problema, eles trabalham de maneira acomodada. Exatamente. Eles não têm medo porque o mandato é fixo. O processo, por exemplo, para o presidente de impeachment, ele é muito judicializado, ele é muito desgastado, é longo, a economia tudo para ver esse trem passar. Entendeu? Então é difícil para você tirar um deputado, é difícil para você tirar um presidente. E aí eles sentam na cadeira e relaxa, fica lá. Pega lá Espanha, 2014, o que aconteceu com o parlamento? Que não chegava numa conclusão. Tu rodou todo mundo, meu amigo. Eu fui eleito pela população, meu amigo. Você não está trabalhando pela população. Você não está conseguindo formar uma maioria com seus colegas. Cai fora. Aí vai fechar o Congresso, como fez Getúlio Vargas, como fez o Deodoro da Fonseca, como atacou diversas vezes o Floriano Peixoto, o regime militar. Não. Deixa lá, expulsa essa galera de lá, e se a população quiser vou trazer eles de volta? A reforma foi feita.
Dissolução do Congresso. E depois você tem novas eleições. O rei, ele não pode deixar o Congresso vago. Isso não pode acontecer. Tem novas eleições, aí tenta fazer toda a jogada de novo pra ver se vai dar certo. Mas ficar travado, o sistema atrofiado, não pode. Esse deveria ser o certo. Meu irmão, não tá trabalhando, não, bota pra fora. É o que acontece numa empresa, gente. O empresário. Não tá produzindo. Exatamente. O político, ele trabalha sem supervisão. E aí tem a grande jogada da República. O povo é soberano. Como que o povo controla isso? Você acha que o povo vai sair segunda-feira, largar o seu trabalho, largar o filho na escola pra ir lá pra Brasília fazer alvoroço pra tirar um deputado que não quer trabalhar? Não vai. Então é melhor você fazer o quê? Colocar um delegado. E na Constituição de 1824, quem era o delegado da nação? O responsável por essa brincadeira toda? O imperador. Inclusive, quando tinha confusão entre atritos no Império, entre população e governo, sabe o que acontecia? A população ia pra onde? Adivinha pra onde que a população ia cobrar? Lá no palácio. Na Quinta da Boa Vista. Ô, imperador, Direto. tá de sacanagem, meu amigo. Olha lá o que estão fazendo lá no governo. É ele que vai responder direto. Na fonte. Direto na fonte. Não adianta ficar lá batendo no Congresso, querendo invadir, fazer que nem fizeram... Não, vai direto na fonte. Cobra do imperador, porque é serviço dele. Ele é funcionário público. Ele tem que fazer isso, ele tá lá pra isso. Hoje o pessoal não reclama nem com os vereadores nos gabinetes, imagina. Ah, que nada. E direto no chefe. Não, e sempre que a gente comenta com alguém sobre monarquia, né, as pessoas logo pensam assim, isso é idolatria, ter um rei e uma rainha. Como se aqui não tivesse idolatria por políticos, né? Essa polaridade, essa briga toda. O que mais é, né? Cada um por amor ao seu, né? Por amor, cara, briga. Tem gente matando aí, cara. Exatamente. Famílias parando de se falar, as pessoas. Cada um tem cara. seu político de estimação, né? Não, mas eu vivi uma época, cara, há um tempo atrás, que, o Cris votava no Collor, eu votava no Lula. Beleza, cara. Isso ficava em segundo plano, mas hoje não, as pessoas param de conversar, não se falam mais. Isso é muito grave para um projeto de nação. Isso é gravíssimo. Essas atuais eleições, eu não sou nenhum cientista político, mas está na cara, está aí para todo mundo que tem olhos enxergarem. Vai dividir o país independentemente de quem vai ganhar. Exatamente. Isso para um projeto de nação, para nossa continuidade, é muito perigoso. A República parece, na verdade, um coliseu onde os políticos ficam se degladiando e o povo assistindo. Mas quem tá pagando essa brincadeira toda é o povo. Estão trocando tiro e a gente no meio do fogo. Exatamente. Eu até vi uma frase, né, que no dia seguinte das eleições, uma pessoa falou: enquanto vocês continuam brigando aí, não conseguindo dormir, os ídolos estão lá nas suas mansões, podem acordar meio-dia, você vai ter que acordar 7h30 da manhã. Exatamente, e aí que tá. Falei, né? Não voto no rei porque eu não vou sustentar a família imperial. Lembrando que família imperial, ela tem serventia. Na falta do rei, tem o príncipe. Né? Você tem várias ações, inclusive de caridade, se fosse falar um pouco da monarquia britânica, que são sustentadas por esses príncipes. Sim, sim. Eles estão a serviço da nação, eles têm que estar a serviço da nação. Você pega a Guerra das Malvinas, o príncipe Edward, ele teve que ir para a Guerra das Malvinas, o filho da rainha Elizabeth II. E não fica só na cadeirinha, não. O príncipe, na verdade, o significado é primeiro cidadão, ele tem que dar o exemplo. Ele tem que dar o exemplo para os seus súditos. Né? E aí que tem essa questão, e o rei também é aclamado. Não tem eleição para rei, o rei é aclamado. Dom Pedro I foi aclamado, Dom Pedro II foi aclamado, tendo em vista a necessidade do Dom Pedro II, por exemplo, de unir o Brasil. Ninguém pensa, ninguém para olhar a república. As repúblicas que ficam aqui vizinhas a nós, a Argentina, o Paraguai, o Chile, essas repúblicas eram um reino só. Era o vice-reino da Espanha. Se degladiaram. O rei não conseguiu vir para cá como o Dom João VI veio. Olha o Brasil, olha o tamanho desse monstro. Você acha que isso foi construído por causa da República? De maneira alguma. Inclusive, a monarquia, ela sustentou a integridade territorial do Brasil. Se não fosse a monarquia, políticos de São Paulo, Rio, Bahia, eles iriam se matar e Bahia ia ser um país. Eu não tô mentindo. Cara, ia fazer igualzinho aconteceu com nossos vizinhos aqui, mais a oeste e a sul. Então o imperador, ele unia todo mundo na coroa e colocava ali uma pedra fundamental para a continuação da nação. E aqui na República, quando a República logo se instalou, houve o quê? Revolução Federalista. Qual era o objetivo dessa revolução? É mudar o sistema de governo, né? E ainda assim, era assim de índole separatista.
É só a República chegar que começa os movimentos separatistas. Inclusive, vai lá, o Sul é meu país. Pesquisa na internet, apesar de ser considerado inconstitucional, você tem grupos, movimentos separatistas no Brasil. Você pega, por exemplo, o pessoal lá de Canudos, que quis se separar do Brasil. Enfim, a República, ela não tem de maneira alguma, por finalidade, unir, dar continuidade. O que uma nação precisa, basicamente aqui? O feijão com arroz, para dar certo. Unidade, estabilidade e continuidade. A República dá unidade? Não. O presidente, ele tem partido. Vai desagradar alguém. A República, ela tem a continuidade? Não. Não tem. O máximo que tem é uma reeleição. O exemplo, se Lula entrar, ele vai desfazer o projeto de governo de Bolsonaro. Totalmente. E o outro mais à frente, porque são ideologias diferentes, governos diferentes, né? E a unidade em torno de quê? Não tem unidade. Agora, Estabilidade, o sistema, ele não provoca estabilidade. O sistema presidencialista, ele é instável. Ele tem problemas crônicos, gente. Tem problemas crônicos. O impeachment quase quebrou o Brasil. Até tirar aquela mulher de lá. Ou deixar aquela presidenta. Então, assim, ficou aquela situação. Tira, não tira. Tira, não tira. Empresário. Dou, não dou. Dou, não dou. Todo mundo dançando. E aí? É inconstitucional? Ela tem que ficar? Rolou essa discussão. Tchau, querida. Fica, querida. E o Brasil fica aí nessa roda. Aí também a Maria Cecília Silva Luna acompanhando a gente. Nossa história monárquica é maravilhosa, acompanhando a gente aí. E eu li em algum lugar, Matheus, que o Dom Pedro II, né, ele já assim, não muito jovem, né, ele queria ir pras guerras, né, cara, lutar, às vezes tinha que até dar uma segurada nele, que ele tinha aquele espírito guerreiro, ele né, tinha essa questão com o Brasil, era uma paixão. Dom Pedro II, ele tinha, na verdade, duas paixões. Ele tinha uma paixão muito grande pelo país dele. Ele foi ensinado a amar esse país. Portanto, uma das coisas mais tristes que aconteceu na vida dele foi o exílio forçado, que inclusive, infelizmente, alguns sites que eu já li, em sites que as crianças, às vezes em trabalho de escola, pesquisam para poder responder perguntas. E eu vi um site desse aí, se não me engano, acho que era o Brasil Escola, que havia colocado que o Dom Pedro II foi viajar no ato da proclamação da República. Como se fosse um passeio, né? Uma aposentadoria. E ele sai a lamentos daqui. Sai chorando demais, inclusive nos diários pessoais dele, que é de domínio público. Ele acorda no meio das noites, ele relata que ele sonhava que estava voltando para o Brasil. Inclusive, o que surpreendeu muita gente é que quando ele faleceu, encontraram terra do Brasil dentro do armário dele. E uma carta dizendo: se por acaso eu morrer fora de minha pátria, por favor me enterrem com a terra do Brasil. E o outro amor que ele tinha para provar era os estudos. Ele interrompia aulas, claro, né? Interromper é uma maneira muito forte de falar. Mas ele entrava no seu colégio, Dom Pedro II, nas escolas, e ele pedia licença pro professor e dava aula. Você queria ver deixar Dom Pedro II pé da vida? Pega, por exemplo, o livro do Paulo Resutti, Dom Pedro II, a História Não Contada, e você vai ver como que ele ficou enfurecido quando ele foi visitar o Rio Grande do Sul. Inclusive, ele tinha a característica própria, tá? Ele andava de forma normal. Todo mundo imagina o rei, você chegando lá, né, com aquela carruagem. Ele pegava a pilha com gastos públicos desnecessários. Inclusive para até sustento da sua instituição que ele representava, a monarquia. Se fosse hoje, ele, por exemplo, iria de voo comercial. Exatamente. Ele tinha, inclusive as viagens que ele fez para fora do país, tudo com o bolso dele, tá? Que ele inclusive morreu endividado. Ele fez muito empréstimo porque ele não queria utilizar do dinheiro do próprio governo, que era destinado para ele, era o salário dele, ele não queria. Inclusive ele pegava dinheiro dele e financiava estudo. Você quer ser o quê, meu? Quer ser médico? A única condição que ele colocava sobre a mesa é o quê? Você quer ser médico. Beleza, vou te enviar para os Estados Unidos, mas tem uma condição. Depois que você se formar, você volta pro Brasil e reproduz aquilo que você aprendeu aqui no nosso país. E aí ele chega, né, voltando ao Rio Grande do Sul, ele chega, estava ansiosíssimo para poder ver a aula de latim no Rio Grande do Sul, em uma escola determinada lá. Ele chegou lá e não tinha mais o professor de latim, o professor de latim faltou. O imperador chegou exclusivamente naquela escola para ver lá como é que ela estava e queria assistir a aula de latim, o professor faltou. O imperador ficou louco. Não sei o que aconteceu com o professor não, mas isso perturbou ele. Eu acho que não ficou legal. Ele levava a educação a cabo, é muito sério a educação para ele, né? Eu acho que foi no RH. Alguém foi pro RH ali, né? Bem, infelizmente, né, estamos chegando aí ao final do programa. Hoje voou, hein? Hoje voou.
Mas eu espero, Matheus, que a gente possa marcar mais encontros aqui, entendeu? Claro, tem a data da proclamação da República, a gente não falou detalhadamente, né? É um assunto muito amplo, eu acho que a gente pode até pontuar, né, tópicos, e a gente ir marcando outros programas. Que, cara, é um assunto assim que eu tenho certeza que quem assistiu gostou muito. É a nossa história, e muitas das vezes uma história mal contada na escola, né, cara? A gente aprende às vezes a galope certas coisas e não foi bem assim, né? E é muito legal conversar com alguém que estudou a fundo, né, procurou outras fontes. Sim, a questão das fontes é muito interessante. É muito importante. Então, agradecer a Matheus. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Né? Ressalto aqui que vocês foram uma das primeiras mídias assim, a dar um espaço para a gente poder falar. A gente sofre, infelizmente, muito preconceito e muita discriminação. Né? Inclusive, em 1877, em Campos, era já articulado o movimento republicano campista com o Dr. Miguel Herédia dentro de Campos, dentro do Império. Você tinha permissão para ter partido republicano. E depois de vários e vários longos anos, em 2018, um grupo de amigos se reuniu numa cafeteria e discutiram justamente coisas que a gente está falando aqui agora. A instabilidade que esse sistema traz pra gente e a nossa falta de representação a nível nacional. Então, decidiu-se ali que era necessário criar um círculo monárquico para promover estudos, até algo a mais que isso, promover saídas para esses encalços que nós temos hoje em dia. Então, depois mais de 100, 150 anos, fizemos história. Primeiro círculo monárquico de Campos, dentro da República, como foi na época o movimento republicano dentro do Império. Então eu espero sempre ter você aqui, o professor Evandro, né, quando puder aparecer, o Pedro também, quando quiser estar aqui conosco, né, para falar do Círculo Monárquico, que é um assunto que me interessa muito e eu acho que é importante a gente levar isso à frente, cara. Sim, entendeu? Sim. E aqui, né, vocês vão ter o espaço. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem lugar que rola hostilidade, mas aqui não. Aqui, se ninguém tombar o programa, vai ficar como tudo mídia de bom. Independente, vocês fazem. Eu tenho que elogiar o trabalho de vocês. Vocês escutam. Inclusive, já vi pessoas aqui que são ligadas a outras ideologias. Sim, tal. não. É uma liberdade que tem que existir. Eu parabenizo sim. o trabalho de vocês. Né? Porque tem mídia que você não dá espaço. Não. Tem que dar espaço para vir um cara republicano aqui sentar e falar também. Com certeza. Eu não sei se existe, mas provavelmente quem represente mais isso seja esquerda. Tem que dar espaço para eles poderem falar. Claro. Não pode cercear ninguém. Né? É assim que a gente pensa. O Goitacast, né, tem essa função, né? Já tivemos aqui pessoas da Umbanda, foi muito legal. Sim. Quebrar mitos, entendeu? É muito legal. Outros assuntos também. E é isso, o Goitacast é isso, né? Levar informação. Um detalhezinho, né, que eu falei até aquela questão da Dilma, aquela mulher e tal. Mulher, gente. A nossa primeira chefe de Estado, mulher, foi a Imperatriz Dona Leopoldina. Inclusive, eu tenho que parabenizar o trabalho das mulheres que lutaram recentemente. Assim, teve a comemoração agora dos 200 anos da independência do Brasil. A gente tem que lembrar da Maria Quitéria. A gente tem que lembrar da Dona Leopoldina. A Dona Leopoldina que articulou a reunião que decidiria a independência do Brasil. O Pedro I nem estava presente, ela estava como governanta naquele momento. E tem que parabenizar também, lembrar a Maria Quitéria, que se vestiu de homem e lutou para libertar o país. As mulheres têm grande participação na nossa história monárquica e republicana e devem sim ser lembradas, mas de maneira correta. A Dilma foi a primeira chefe de Estado do Brasil. Não, gente, foi uma chefe de Estado, mas ela não foi a primeira. E teve até a Princesa Isabel também, que quando na vacância do Dom Pedro II, quando ele viajava, não preciso nem falar o que a Princesa Isabel fez, mas tenta destruir. Exatamente. Tem que lembrar o trabalho também que ela fez no Senado e também quando esteve à frente da regência do Império. Então, muito obrigado, Matheus. E é isso, o Goitacast volta. Obrigado. Espero que volte, né? Na próxima quarta. Valeu.